Pode mandar bala. Aí, vamos lá. Então, nós vamos dar uma olhada nessas 7 aulas, né, os 7 temas. Alguns deles a gente fez as aulas juntas, né? Mas, no geral, são esses temas que a gente está vendo e é o que a gente vai ver na prova, né? Mas são temas, assim, bem tranquilos aí, né? Então, eu acabei esquecendo de colocar o slide da prova, né? Mas a prova vai, como nós estamos de sexta-feira, a prova vai estar disponível na quarta-feira, né? Vocês todos estavam na aula de métodos quantitativos, não, né? Bom, eu não estava. Não estava, né? Eu Deixa eu tava, eu pegar. tava. Não, deixa eu pegar o slide aqui, aí fica mais fácil a gente acompanhar com o slide, né? Eu esqueci de colocar na... Professor, Oi, boa noite, é o Jackson, tudo bom? tudo bem? Tudo bem, você? Boa noite a todos. A aula de ontem de métodos quantitativos, ela foi gravada? Foi. Ela tá, Eu, eu eu, não eu, consegui eu acompanhar. mandei, eu mandei no grupo, mas eu também vou colocar no AVA lá, tá? Então, ótimo, valeu. Então aqui, ó, é como vai estar a nossa prova, né? As questões vão estar no AVA, na unidade, na parte da aula, na unidade 4, seção 4, tá? Na última, tá? Ela vai ser no mesmo estilo que vocês têm as atividades do AVA, as questões, vocês vão entrar ali, ele vai estar com o título Avaliação B2, né? Avaliação Oficial B2, e aí vocês vão ter as questões, vão fazer como se faz no AVA. Vai estar disponível do dia 2, né? Às 19 horas, até dia 4 às 19 horas também. São 48 horas. Então, a prova não vai ser na sexta-feira, porque a gente não vai começar na sexta-feira, ela vai terminar na sexta-feira às 19 horas, porque a gente precisa entregar as notas dia 5, né? Então, vocês vão ter do dia 2 ao dia 4 para fazer a prova. Então, vocês vão ter 48 horas, vai estar liberado, né? O importante é ficar atento às datas, não só da minha disciplina, mas também de todas as disciplinas. Não vai ter possibilidade de prorrogação, né? Então, fiquem atentos para fazer a prova nesses dias, né? Entre esses dias, tá? Eu vou estar no grupo de WhatsApp das 7 às 9 da noite, né? Então, se vocês tiverem problema, tiver dúvida, mesmo se for de outra disciplina, quiser ajuda, tal, quiser me chamar, pode ficar à vontade. Aí eu tento achar o professor, sei lá, a gente para ajudar para não perder nenhuma prova, tá? Essa prova vai valer 4.000 pontos. Cada questão vale 400 pontos. Então, a aprovação, né? Para aprovação, vocês precisam de 6.000 pontos. Então, vocês devem ter feito já bastante atividade, né? E deve ter até mais de 6.000 pontos. Agora, dentro desses 6.000 pontos, precisa de 1.500 na soma das duas provas, da prova B1 mais a prova B2, né? Então, quem, por exemplo, tirou 800 pontos na prova B1, precisa só de 700 dessa, né? Então, quer dizer, se precisar de 700 pontos, é acertar duas questões.
Isso aí vai... Se foi mal na outra prova, tirou 0, né? E precisa fazer 1.500 pontos, é só acertar 4 questões de 10, né? Então também não é difícil a aprovação, tá? Tranquilo essas informações? Não, beleza, tranquilo. Beleza, então vamos lá. Então a gente vai dar uma repassada em todos esses temas, né? Que a gente viu durante esse bimestre. Alguns são mais simples, alguns são um pouquinho mais trabalhosos, né? Mas vamos caminhando aí, né? Então a gente não vai dar espaço para fazer exercício, né? Porque a gente já fez os exercícios. Aqui nós só vamos retomar um pouquinho o assunto, né? De cada um deles. Vai repassar alguns exercícios, mas eu vou já passar com vocês já a resolução, tá? Então, o primeiro tema, né, é aquele que é o desconto bancário, né? Que a gente vai buscar antecipar algum, algum investimento, algum dinheiro que a gente tem, né? E, dependendo da situação, o banco vai cobrar a taxa, uma taxa para antecipar o dinheiro, né? E dependendo da situação, ela cobra IOF também. Então, aí vocês têm que ficar atentos que, às vezes, tem o desconto de IOF, às vezes não tem. Quer dizer, no enunciado do problema, vai falar qual que é a taxa do IOF, né? Então, o VB é o valor descontado, o N é o valor nominal, o D é a taxa, o N é a quantidade de dias, né? Então, sempre que a gente for trabalhar nessa parte de desconto bancário, a gente está trabalhando em dias, né? Então, vocês têm que ficar atentos ao enunciado, né? E o IOF é a taxa de operações, o imposto sobre operações financeiras, também é na parte de juros simples ao dia. Então, as duas taxas são sempre juros simples ao dia, né? Então, quer dizer, se não tiver na, em juros simples, aí tem que fazer aquela conversão, né? Então, só relembrando, a taxa nominal e o IOF são as taxas de juros simples. Então, se necessitarmos convertê-las para o dia ou para o ano, do ano para o dia, a gente usa aquele conceito de taxa equivalente de juros simples. Quer dizer, se a taxa for apresentada em mês, como a gente tem que converter em dias, a gente divide por 30, né? Então, já para a gente relembrar um problema, né, ele traz aqui para a gente. Um empresário necessita adquirir um maquinário e, para isso, fará antecipação de 2 títulos, né? Então, quer dizer, ele tem lá dois títulos que vão vencer, 2 faturamentos, 2 títulos que estão que foi venda para o cliente, um de 23.650 e o outro de 15.740. E aí que vai vencer em 17 e 23 dias. Quer dizer, esse primeiro vence em 17 e o segundo vence em 23 dias, respectivamente. Numa instituição financeira que cobra pela transação uma taxa nominal de 0,12 ao dia e o IOF de 0,17 ao dia, 0,017. Ele quer saber qual vai ser o valor resgatado. Quer dizer, vai ser aplicado essas 2 taxas, uma hora no primeiro valor por 17 dias e a segunda por 23 dias, né? Então, primeiro a gente vai fazer para o 23.650,
utilizando a fórmula, vamos substituir, né? O N é 23.650, o 1 é da fórmula, o D é a taxa nominal, 0,12, aí a gente divide por 100, vai ficar 0,0012, né? O 0,017 também divide por 100, vai ficar 0,00017. E o N é 17, né, que é a quantidade de dias. Então, o valor a ser resgatado é 23.099. Então, a gente tem um título de 23.650. Se eu for antecipar 17 dias, eu vou receber 23.099,19 centavos. Vai ser descontado a taxa nominal e o IOF. Então, do primeiro valor é esse aqui, tá? Para o segundo valor, 15.740, vamos aplicar da mesma forma. O N é 15.740, a taxa nominal é 0,012, a taxa do IOF é 0,0017, multiplica por 23, porque é 23 dias. Então, o valor resgatado para o segundo título é 15.244. Quer dizer, o valor total resgatado é somar os dois, né? Somando os dois valores, eu vou ter um resgate de 38.343,22. Como a gente falou lá na época, né, que a gente viu esse tema, isso normalmente acontece nas empresas, né? Muitas vezes o empresário precisa de dinheiro e para fazer algum investimento ou pagar alguma despesa, ele vai fazer os cálculos de quanto o banco cobra e quanto ele pagaria, por exemplo, se se tivesse um juro em cima da despesa dele. Então, muitas vezes compensa fazer essa transação de antecipar o valor, né? E antecipando o valor, você consegue ter um ganho, né? Você tem um ganho para menos valor, né? Gasto, né? Fica tranquilo, né, pessoal? Esse é só aplicar a fórmula, ficar atento aí às taxas e tudo mais se estão em dias, né? Aí acaba não sendo difícil, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos para o assunto seguinte, né? Que é a taxa efetiva nominal. Então, aqui a gente tem a taxa efetiva é IEF, que é a taxa de juros compostos, e a taxa nominal é D, que é a taxa de juros simples, que a gente viu lá na seção 2.2, né? Professor? Oi? Professor? Oi, pode falar. Não está ouvindo? Tá cortando a ligação. Está cortando? A ligação. Não sei se é só comigo ou com os outros, né? Mas tá dando uma interrupção. Tá, pessoal, tá cortando ou não? Não, aqui tá normal. Aqui também tá normal. Quer sair e voltar? Tá. Deixa eu Dá uma pausa de um mudar segundo. aqui, peraí. Só um Melhorou ou segundo, não? professor, por gentileza. Tá.
Não, eu acho que o problema é comigo mesmo. Bom, então, aí o que que a gente tem, né? A relação existente às duas taxas, a taxa efetiva e nominal, é a conversão de regimes. Então, a gente pode converter a taxa de juros simples, que é a taxa nominal, em taxa de juro composto, que é a taxa efetiva, e vice-versa, podendo ou não haver conversão temporal. A conversão temporal é aquela, né? Que você passa do ano para mês, do mês para o ano, né? Então, a gente tem essa fórmula da taxa, da conversão da taxa nominal em efetiva, né? Eu quero achar a taxa efetiva. Então, essa aqui eu é apresentado uma taxa nominal, eu quero ir para uma taxa efetiva, que vai ser uma taxa de juros compostos, né? Então, eu tenho o IEF, a taxa efetiva, o D é a taxa nominal, e o F é o período da taxa efetiva, o N é o período da taxa nominal. Sempre ele dá até marca aqui o F e o N para a gente ficar atento ao que a gente vai usar na fórmula, né? E a conversão da taxa efetiva em nominal é essa fórmula, fica mais fácil utilizar essa segunda, né? Que é uma derivação da primeira, mas também é só substituir os valores e calcular a taxa nominal, tá? Então, aplicar fórmulas e tudo mais. O importante é a gente só identificar cada um dos conceitos para poder substituir na fórmula, tá? Então, a taxa equivalente, ela só altera a relação temporal e não o regime. Então, foi aquilo que a gente viu lá no início, no primeiro bimestre, que a gente tinha uma taxa, mesmo que fossem juros compostos, anual, e a gente transformava ela em, em dias ou em meses para juros compostos. Nesse caso, que a gente trabalha com taxa efetiva nominal, a gente transforma uma taxa, que é juro composto, em juros simples e transforma uma taxa em juros simples para juro normal, né? Então, é isso que a gente faz a conversão da taxa efetiva aí nominal. Então, ele dá um exemplo para a gente aqui, e aí a gente fica muito mais fácil do entendimento, né? Ele fala, um contrato de financiamento de juros compostos, porque o parcelamento é a longo prazo, apresenta uma taxa nominal de 32% ao ano, né? Então, apresente a taxa de trabalho desse financiamento ao ano e ao mês. Então, quer dizer, que ali vem a explicação, né? Como se trata de um financiamento em juros compostos, né? A taxa de trabalho não pode ser nominal, porque a taxa nominal é do juros simples, né? Pois ela é uma taxa de juros simples, então devemos trabalhar com uma taxa efetiva. Então, aqui é um exemplo típico da gente fazer a conversão da taxa nominal para a taxa efetiva, né? Então, ele dá aqui, né? Passando de taxa nominal ao ano para a taxa efetiva ao ano, não há alteração temporal, somente regime, né? Quer dizer, a gente não está mudando o período, né? Então, aí ele traz aquele exemplo, né? Se é no ano, a gente está falando
o N de 360 dias, né? A taxa efetiva também será de 1 ano de 360 dias, tá? Então, é essa linha que a gente trabalha, tá? Então, nosso N é 360 e o F também é 360, né? Aí é só substituir na fórmula. Como os dois são 360, substitui os dois 360. A taxa é 32%, a gente divide por 100, vai ficar 0,32, né? Aí aqui essa divisão dá 0,009, soma com 1 eleva a 360, então 1,0009 elevado a 360 menos 1, e aqui a gente chegou na taxa efetiva 37,69 ao ano, né? Então, aqui essa taxa, uma taxa de 32% com juros simples, corresponde a uma taxa de 37,69 ao ano, fazendo essa conversão, tá? Então, a gente calculou para o valor anual, né? Agora, ele quer também que a gente calcule, então ele traz aqui, né? A taxa de trabalho que é efetiva é 37,69 ao ano. Então, ele complementa ainda, né? Note que a taxa efetiva, numa mesma relação temporal, que a mesma taxa ao ano foi maior que a nominal. Então, 37 contra 32, tá? Então, sempre que não houver alteração temporal, a taxa efetiva será maior que a taxa nominal. Então, ano e ano, e a taxa efetiva é maior. Então, agora, o que nós vamos fazer? Passar a taxa nominal ao ano para a taxa efetiva ao mês. Então, aqui vai ter uma mudança temporal. Então, a gente já tem a taxa ao ano, né? E aí vai passar para o mês. Então, como que ele vai fazer? O N, que é correspondente à taxa nominal, né? Fica com 360. E a taxa efetiva, agora o F vai passar a ser 30. Por quê? Porque a gente está querendo converter para uma taxa mensal, né? Então, a dificuldade maior mesmo é a gente encontrar os valores, né? E não confundir. Então, é sempre naquela linha. Aquilo que é apresentado, né? A taxa apresentada, ele está falando que a taxa é ao ano. E o N, né? O valor do N, a gente faz uma referência do nominal. Como ele está falando ao ano, é 360. Agora, a taxa efetiva, ele utiliza como referência o F, que é o F da fórmula, né? E ele quer um mês, então mês é 30 dias. A partir da gente fazer essa identificação, aí é só substituir na fórmula, fazer os cálculos, né? 0,32 dividido por 360, vai dar 0,009, né? Soma com 1, eleva a 30, vai dar 1,0270 menos 1, e aí a gente chegou numa taxa efetiva de 2,70 ao mês. Então, se a gente tiver uma taxa nominal de 32% ao ano, ele vai corresponder numa taxa efetiva, uma taxa efetiva de juro composto, né, juro composto, de 2,70 ao mês. Então, e aí, se precisar fazer algum cálculo, é só usar esse valor da taxa. Tá? Lembraram disso, pessoal? Sim. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora?
Vamos ver a outra posição. A gente tem um contrato em juros simples, né? Que é um parcelamento de curto prazo, e a gente tem uma taxa efetiva de 27% ao ano. Então, o que a gente vai ter que fazer? No mesmo caso, se é juros simples, não pode ser taxa efetiva, tem que ser uma taxa nominal. Então, a gente vai ter que fazer a conversão. Ele quer que a gente apresente as taxas ao ano e ao mês. Então, agora a gente vai fazer o contrário, né? Então, como o financiamento é juros simples, a taxa de trabalho não pode ser taxa efetiva, tem que ser taxa nominal. Então, aqui na primeira vez, né, na primeiro cálculo, a gente vai fazer a conversão para ano. Então, a gente vai transformar a taxa efetiva em taxa nominal por ano, né? Então, o N e o F vão ser os mesmos valores, que é 360, né? Então, é o que ele tá mostrando aqui. Como os dois são ano, o F é 360 e o N 360 também, tá? A partir daqui, a gente usa outra fórmula, que é a fórmula de calcular a taxa efetiva, né? Aí a taxa nominal, né? A fórmula de calcular a taxa nominal. A taxa efetiva a gente já tem, né? Que é 27%. Aí, colocando na base decimal, ele fica com 0,27, tá? O F é 360, o N é 360, substituindo na fórmula, né, e fazendo os cálculos, a gente vai chegar numa taxa nominal 25,2. Quer dizer, a gente tem uma taxa efetiva de 27% e a gente chegou numa taxa nominal a 25,2% ao ano. Então, aí a gente pode, se precisar, utilizar essa taxa na linha de taxa nominal, tá? Agora, ele também quer que converte a taxa efetiva para a taxa nominal para 30 dias, né? E acabei pulando aqui, né? Ele quer que converte para 30 dias. E aqui, para 30 dias, a gente vai usar aqui o N igual a 30, né? Aquele que a gente quer calcular, tá? Aqui é só relembrando o que a gente viu na aula. Acabei pulando o slide e aí acabou não aparecendo, mas é tranquilo também fazer, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Relembrarem isso aqui também? Ô, professor, Oi. corre o risco de ter esse 360 dias com semestre, trimestre, biênio? Corre, dependendo da situação, você pode ir para qualquer um deles, tá? E aí é só você transformar em dias. Se for, nós não vamos, na prova nós vamos colocar isso para complicar, né? Mas é só você usar, se você for ter uma taxa bimestral, a bimestral são 2 meses, você usa com 60 dias, tá? Aí o N, de repente, você vai usar para 60 dias. Eu não vou. A ideia não é complicar a prova, não, né? Então, vamos fazer a coisa assim bem tranquila, tá? Mas você pode usar qualquer uma deles. Independente da situação, você pode ter para qualquer uma delas. Você quer achar uma taxa semestral, qualquer um deles, e você pode usar, é só substituir pelos dias, tá? Uhum. A fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma.
A única coisa que muda é a quantidade, é o N, né? O N é o F. O F é aquele que é a taxa que sempre que ele está apresentando, se agora você vai transformar a taxa efetiva para nominal, né? Então, se ele está falando que a taxa era 360, que é um ano, aí é 360. Então, sempre ficar de olho o que é apresentado no problema, né? Para qual que você quer calcular e tudo mais, mas a fórmula é a mesma, tá? Ok. A outra unidade que a gente trabalhou um pouco é negociação com juros simples e composto, né? Então, o que a gente tem? Essa é aquela atividade, né, que a gente fez também alguns exercícios, e aí você tem o vendedor dando uma proposta de venda, né, de valor, e você, ou comprador, oferece alguma outra forma de pagamento. Então, o importante nessa situação é o quê? É você igualar as duas propostas, né? E aí vai obter aquilo que está sendo pedido, né? Então, se você, o vendedor, você vai pegar o capital, que é o valor que o vendedor está propondo, e ele tem que ser, independente dos cálculos, aquilo que você está oferecendo tem que ser igual. A partir do momento que você iguala, aí pronto, aí você pode fazer pagamento em vezes, juros diferentes, só que o capital, o valor tem que ser o mesmo, né? Então aí ele dá essa fórmula. O capital da situação A, numa situação A, tem que ser o capital numa situação B, tá? E aqui ele dá um exercício para a gente relembrar, né? Um produto tem sua venda anunciada em 2 parcelas mensais e iguais a R$ 600, sob o regime de juro composto a 1,8% ao mês. Um comprador interessado no produto propõe pagá-lo nas seguintes condições: 3 parcelas iguais, vencendo no segundo mês, no terceiro e no quinto mês, sob a taxa e regime de juro composto a 2% ao mês. Determine o valor das parcelas propostas, né? Quer dizer, aquele ele deu como ele vai pagar, só que precisa calcular as parcelas para que gere um capital igual àquilo que foi proposto, né? Então, a primeira coisa é isso, né? O capital anunciado tem que ser igual ao capital proposto. Aí a gente vai para aquela fórmula que a gente sabe do capital, né? É o M, né? Aqui a gente tem o capital, é o M, 1 mais I elevado a 1, porque é o primeiro mês, né? O outro é 1 mais I elevado a 2, que é o segundo mês, que ele está falando aqui. 2 parcelas iguais com parcela de R$ 600. O M é os R$ 600, né? No segundo caso, ele quer saber as parcelas que ele vai pagar. E ele vai pagar no segundo mês, está aqui, elevado a 2. No terceiro mês, elevado a 3. No quinto mês, elevado a 5, a um juro de 2% ao mês. Então, substitui o juro aqui. Então, o que ele fez? Está igualando as duas propostas, né? Está igualando os dois capitais. E aqui, a partir do momento que você montou a fórmula de igualar os capitais, né, os valores, pronto. Aí você já pode fazer o cálculo e você vai chegar no M, que é o valor das parcelas propostas.
tá? Essa montagem aqui da igualdade, pessoal, relembraram? Sim. Beleza. Então, aí a gente vai para o cálculo, né? O 600 sobre 1,18, 600 sobre 1,0363. O M vai ser colocado em evidência para facilitar, para liberar, para fazer os cálculos, né? Aí esse primeiro valor aqui, a gente fazendo o cálculo vai ficar 1.168,36. Essas divisões, cada uma delas vai dar 0,9612, 0,9423, 0,9057. Né? Aí, somando todas, a gente chegou no valor do M, que é 415,91. Então, as parcelas a serem pagas serão 415,91. Então, independente da proposta de pagamento, o capital de um tem que ser o capital de outro, né? Quer dizer, se vocês forem observar, aqui está 415,91, né? Então ele vai pagar 3 parcelas de 415,91. Então, se você for ver 415,91 vezes 3 vai dar 1.200 e pouco, né? Quer dizer, a diferença do valor anunciado, né? Você vai pagar com juros. Você quer pagar mais dias? Você quer pagar em mais dias? Quer pagar quer prolongado? E aí você vai, a diferença você está pagando em juros. Então, mas o importante desse tipo de negociação é que você é oferecido, o vendedor dá uma proposta e o comprador pode dar dele, mas os valores têm que ser igualados, tá? Professor, Oi, é uma pergunta meio boba, mas vou fazer, tá? pode fazer. E eu não Por sei exemplo, se você vai responder. nossa, quanto mais parcelas eu tiver, mais vai aumentar os meus juros. Sim? Sim. Quanto mais parcelas você fizer, mais você vai estar pagando de juros. Isso é uma afirmação. Por quê? Lembra, desde o que a gente começou a falar no início das aulas, né? O dinheiro ele tem um valor com o decorrer do tempo, né? Então, se você tiver um valor hoje e aí daqui um ano esse valor vai ter que ser recuperado pelo tempo de um ano, né? Então, para poder manter no mínimo o valor, e o valor é o juro, tudo. Então, quanto mais tempo, você pode até... E aqui, se a pessoa falar assim, eu vou pagar daqui um ano, uma parcela só, né? Com certeza ela vai pagar todo o juro do ano, né? Entendeu? É assim que funciona, né? É aquele, não tem ninguém bonzinho, né? Aquilo que algumas vezes eu falei para você. Você vai comprar alguma coisa em qualquer loja, pela internet, 10 vezes sem juros, né? Não acredita, você está pagando juros. Você pode não querer pagar à vista, mas você está pagando juro naquela 10 parcelas sem juros. Se você for ver, muitas empresas vão no boleto e te dão um desconto de 10%. Não sei se vocês já observaram isso. Já sim. Porque você está pagando à vista, né? Você paga no boleto, você está pagando à vista. Por que então ele fala que é 10 vezes? Não, eu dou um desconto. Na verdade, esse desconto que ele está fazendo, ele está tirando o juro que ele te cobra para você pagar em 10 vezes, né? Sim. Justo, né? Mas às vezes a gente quer
quer logo o bem, né? E aí a gente paga o juro. É verdade. Mas é bom saber dessas coisas. Você compra mais consciente. Mas Essa matéria é interessante que é psicológico, né? Você fala assim, eu vou pagar. Você vai comprar um celular, né? O celular custa R$ 1.000. Aí ele coloca lá. Se você comprar à vista, você vai ter 10% de desconto. Você vai pagar 910, né? Ou R$ 900, né? Aí você fala assim, puxa vida, eu vou dar R$ 900 de uma vez. Aí ele fala, você paga em 12 parcelas de R$ 100 sem juros, né? Na verdade, você está, ou 10 parcelas sem juros, você está pagando os 10%. sim, tudo Agora você vai ver, se você tivesse o dinheiro na poupança, a sua poupança rende 5% ao ano, e aí você está pagando 10% de juro para a loja. Compensaria você tirar o dinheiro da poupança, perder os 5%, mas já ganhava os 5% na compra, né? sim. Então é muito relativo. E a coisa é mesmo. Se a gente começar a fazer isso na ponta do lápis, a gente vê que a gente consegue economizar, principalmente se a gente tiver o dinheiro numa outra aplicação, na poupança, por exemplo, compensa você tirar e pagar à vista. Sim, verdade. Vamos em frente. Aí a gente tem a outra questão, né, o outro assunto, que é trabalhar em cima do valor presente, né? E aqui a gente tem uma fórmula para calcular diversas parcelas, né? Aqui a fórmula que a gente usou no exercício anterior, a gente trabalhou bastante para calcular 3, 4 parcelas, né? Se fosse um número maior, a gente teria que ficar repetindo a fórmula várias vezes. Então, tem uma derivação daquela fórmula, que é essa daqui, né? Que é o valor presente, o parse é a quantidade de parcelas, o N é o número de parcelas e o I é a taxa de juros. Então, essa fórmula aqui a gente consegue calcular para qualquer número de parcelas, né? Então, é um facilitador também, que a gente não precisa ficar repetindo a fórmula diversas vezes, tá? Então, é para calcular, essa fórmula é usada mesmo para calcular um número maior de parcelas, tá? O valor presente calculado num número maior de parcelas. Ele traz para a gente aqui, né? Um climatizador teve seu preço de venda à vista anunciado em R$ 490, mas a loja também pode financiá-lo em 10 vezes, 10 vezes mensais iguais, sobre uma taxa de juro de 3% ao mês. Determine o valor da prestação, quer dizer, a gente tem 490, né? E o juro é 3% ao mês. Quer dizer, caríssimo o juro, né? Mas a gente pode ver como fica o financiamento e quanto que a gente vai pagar de parcela, né? Então tá aqui, o valor à vista é 490, o N é 10 parcelas mensais iguais, o juro é 3%, 0,03, e agora é só substituir, né? Então a gente substitui os valores, 490, o que a gente quer calcular é a parcela, né? O 1 mais 0,3 elevado a menos 10, é aquilo que eu comentei com vocês na aula. Para o menos 10 a gente na calculadora usa aquela tecla CHS para transformar no negativo, né? Então até eu repeti aqui para a gente como
como calcular, né? Então, a gente tem aqui a calculadora, a gente coloca 103, né? 103 e teclo Enter, vai entrar no cursor, né? Depois a gente coloca o 10, coloca o 10 aqui, 10, CHS, então ele já fica com negativo, né? E depois a gente aperta a tecla y elevado a x. E aí a gente chegou no valor 0,7441, tá? Então, a única coisa que a gente transforma é o valor negativo aqui com CHS, tá? Aí, substituindo na fórmula, 490 é 1 menos 0,7441 dividido por 0,03. A subtração aqui vai dar 0,2559 dividido por 0,3. A divisão dá 8,53. Aí mudando, passando para cá, dividindo, vai dar o valor da parcela R$ 57,44, né? Então, são 10 parcelas. Se a gente multiplicar por 10, vai dar R$ 570. Quer dizer, eu tenho um produto que custa 490, se eu financiar em 10 vezes, eu vou pagar 570,44 com um juro de 3% ao mês, né? A princípio parece só R$ 80, mas é um valor bem altinho. Se a gente conseguir economizar esses valores, né, é bastante interessante, né? Que também é tranquilo, né, pessoal? É só substituir na fórmula, né? E o outro complemento, né, que a gente também, se a gente tiver um valor à vista, né, e tiver uma entrada, a entrada tem que ser descontada para a gente poder fazer o cálculo. A gente não vai fazer o cálculo considerando a entrada. Aí vai subtrair a entrada e o capital vai ser o valor à vista menos a entrada. Ele que vai fazer parte, o valor presente, né, que também é o capital, vai fazer parte da nossa fórmula, a subtração, tá? Aí ele dá um exercício aqui, né, um produto cujo valor à vista é 12 mil, está com a sua venda anunciada em 18 parcelas mensais iguais, sob o regime taxa de juro composto de 2% ao mês, ele tem uma entrada de 3 mil. Determine o valor das parcelas. Quer dizer, para a gente começar o cálculo, a gente vai subtrair, não vai financiar tudo, vai financiar só o 12 menos o 3 mil, que é o 9 mil, né? 12 mil é o valor à vista e 3 mil é a entrada. Então, ele vai entrar na nossa fórmula só com o 9 mil, né? 12 menos o 3 mil dá o 9 mil. Substituindo na fórmula o 2%, é o 0,02. O N é 18, menos 18. Esse cálculo, 1 mais 0,2, 1,02 elevado a menos 18, vai dar o 0,7002. E aí a divisão 1 menos 0,702, 002, dividido por 002 é 14,99. Então as parcelas serão R$ 600,40. Então, vou ter 18 parcelas de R$ 600,40, dando uma entrada de 3 mil. Tá? Só um complemento, esse é só um complemento do exercício anterior, esse tem entrada. Então, se tiver entrada, a gente precisa
descontar para que ele não entre no financiamento o valor inteiro, né? Então é isso, R$ 600,40. Então a gente tem agora o valor presente com condições especiais, que é a seção 3.3. Então aqui é aquela situação que você compra hoje, financia e comece a pagar daqui a cá tempo, né, cá período, né? Então a gente tem que fazer uma composição de duas fórmulas, né? Então o desenho é isso aqui, né? Você compra hoje, você vai pagar a partir do terceiro mês, né? Então a gente também tem que considerar, e aí esse terceiro mês ele é chamado de K, né? Aí dependendo da situação, o K é diferente. E a gente vai ter que pegar o valor à vista, transportá-lo, calculá-lo até essa posição K-1, e a partir daqui a gente faz todo o cálculo, né? Então vamos lá ver como ele faz, né? Então ele só mais um pouquinho da teoria, né? Quando você compra um produto e financia para começar a pagar de K após o K período, né? Após esse aqui, né? O cálculo de financiamento é como se você tivesse comprado em um período antes do vencimento da primeira parcela. Então, considera-se que você comprou aqui, né? Comprou no K-1. Mas essa situação é considerada no cálculo de financiamento, cobrando juros do ato da compra até o K-1. Então, é assim, você considera para o financiamento, você considera que comprou aqui, mas você tem que pegar esse valor à vista, ou o vendedor pega esse valor à vista e calcula como ficaria o valor aqui, embutindo os juros, através dessa fórmula aqui, né? VP é igual ao valor à vista, 1 mais I elevado a K menos 1. É isso aqui, você traz o valor para cá e a partir daqui entra no financiamento normal, tá? Então, ele faz isso aqui, né? Você vai calcular o montante, porque são os períodos que você vai pegar o valor e você não vai calcular ele mensal, mas você vai calcular ele no espaço de tempo. Então, você usa essa fórmula e usa essa daqui também, a fórmula do VP, né? E aí, essa fórmula do M é igual a C mais 1, C vezes 1 mais E elevado a N, ele transforma-se nessa daqui, porque a gente tem o K menos 1, né? Então, é a posição do K menos um período, né? Então, o AV é o valor à vista, o K é a carência, né, que é aquele período que você não vai estar pagando, o I é a taxa de juro composto, o N é o número total das parcelas e o parse é o valor das parcelas. Então, a gente tem a igualdade das duas equações, tá? E fica mais fácil a gente fazendo olhando um exercício, né? Então ele fala, um veículo cujo valor à vista é de R$30 mil, ele foi anunciado para venda de 42 parcelas mensais iguais, sobre o regime e taxa de juro composto de 2% ao mês. E também oferece o pagamento da primeira parcela após 3 meses do ato da compra. Determine o valor das parcelas do financiamento. Quer dizer, ele dá esse financiamento de 42, mas se você quiser, você pode começar a pagar a partir do terceiro mês. Só que ele vai corrigir esses 30 mil para o segundo mês
e a partir daí você entra no financiamento, né? Então é o que você tem aqui, o valor à vista 30 mil, o K é 3 meses, o I é 0,02, o N 42 parcelas, e aqui parce é as parcelas que a gente quer calcular desse financiamento, das 42 parcelas, tá? Então a gente tem aqui o 30 mil, a gente coloca o juro, que é 2% ao mês, e é o 3 menos 1, a gente vai levar para corrigir esse 30 mil até o período 2, né? Até o segundo mês. Então, corrigindo, olha, ao invés de 30 mil, se você fizer o cálculo, multiplica por 1,0404, o 30 mil em 2 meses virou 31.212, né? Então, aquele negócio que o vendedor é bonzinho, compre agora e comece só a pagar no terceiro mês, na verdade, ele está te colocando juro, no caso aqui, ele está te colocando R$ 1.212 de juro, né? Mas você vai começar a pagar só a partir do terceiro mês, o cara não é bonzinho nada, né? Aí você substitui a outra parte na fórmula, né? 42 é o menos 42, esse valor aqui elevado a menos 42 vai dar 0,4353, né? Fazendo esse cálculo vai dar 28,2350, ele passa para cá dividido, então você vai ter as parcelas, as 42 parcelas de 1.105,44, né? Então, o que tem dessa atividade, né? É o que? É você primeiro pegar o valor financiado, transformar para um período anterior que começa o seu financiamento. Ele está falando, você vai pagar 42 prestações. Só que você pode pagar a partir do terceiro mês, né? A partir do terceiro mês. Então, você pega, vai levar esse valor, vai corrigir esses 30 mil até o segundo mês, que é o nosso K é 3, então é o K menos 1, a gente vai corrigir até o segundo mês, e a partir daí a gente usa o cálculo normal, como se fosse calcular parcelas com número quantidade, uma quantidade de parcelas grande, né, que você pode usar apenas a calculadora, não precisa ficar montando as fórmulas, né? Tudo bem aqui, pessoal? Ok, professor. Beleza. Então vamos em frente. Aqui a gente vai começar a outra unidade, falar de valor futuro, né? Ele está muito ligado à aplicação com depósitos iguais e periódicos, uma prática muito comum nos bancos, né? E aqui ele fala, você já deve ter sido interpelado pelo gerente ou pelo atendente de caixa que lhe ofereceu uma aplicação que descontaria uma certa quantia todo mês na sua conta e após um ano você poderia resgatá-la, né? Então, acredito que muitos de vocês já tiveram isso, né? Deposita todo mês R$200 e depois você pode resgatar um valor daqui a um ano, né? Com juros embutidos. Então, essa fórmula, ela faz isso, né? Então, a gente tem, a fórmula é bem parecida com a anterior, você tem o VF é o valor futuro, né? O DP são os depósitos, o N é a quantidade total dos períodos, né? Os depósitos, e I é a taxa de juros. Você sabendo
a taxa de juro, você vai calcular e quantos meses você vai depositar, você vai calcular qual que é o valor final que você vai receber, né? Então, é bem tranquilo esse cálculo aqui. Então, a fórmula apresentada é válida para apenas para depósitos iguais, né? É isso que ele coloca aqui para a gente, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, uma pessoa investe numa aplicação que paga juros compostos de 1,2 ao mês, na qual deverá depositar R$ 250 durante um ano, determine o saldo da aplicação. Quer dizer, poxa, eu quero ter um valor aí, vamos ver quando eu depositei 250 por mês, com juro de 1,2, quanto que eu vou ter, né? Essa linha, né? O VF é o valor futuro, o DP DP é o valor depositado, o N a quantidade de meses e o 1,2 é o juro que vai ser mensal, né? Então, se vocês falarem numa instituição financeira, num banco, vocês tendo qual é o valor que é pago, vocês podem, com essa fórmula, calcular quanto vocês vão receber se forem depositar todo mês o mesmo valor, né? Então, olha que legal. Se você depositar todo mês R$ 250, a uma taxa de 1,2 ao mês, no final do ano, depois de 12 meses, que aqui está o valor 12, você vai ter 3.206,25, né? Então, é só, você substituiu aqui na fórmula, o juro era 1,2, então virou 0,012 elevado a 12, né? E você fica com o valor final de 3.206. Olha que interessante, né? Um instantinho só, pessoal. Você quer de outra? Ou você quer de outra? Não. Então, aqui a gente sabendo qual é a taxa, a gente consegue fazer um cálculo de qual vai ser o valor se a gente depositar todo mês o mesmo valor, né? Então, essa é uma linha interessante para a gente, por exemplo, eu quero ter um dinheiro para uma viagem, né? Então, dá para se fazer alguma coisa assim, quer dizer, se você tiver disponível R$ 250 numa taxa de 1,2% ao mês, olha o valor que você teria num ano. Só que hoje os bancos não vão pagar uma taxa dessa, né? Eles devem, no máximo, eles vão pagar 0,5% ao mês, né? Então, mas dá para você também acumular um dinheiro não tanto pelo juro, mas para você fazer uma poupancinha aí, né? Tranquilo aqui, pessoal? Professor, Oi. para eu fazer esse cálculo, eu tenho que usar o número de meses? Isso, é o número de meses. Aqui o 12 é o número de meses. Tá, era só isso. São três variáveis a princípio que você usa aqui, né? O valor do depósito, o valor do número de meses e a taxa, né? Aí você vai ter o valor final. Agora,
se você tiver o valor final, né? Você tem um valor final, você tem o depósito e você quiser calcular o número de meses, aí é aquele cálculo que pega no nosso pé, que vai, toda vez que a gente for ter que calcular o número de meses, que é um valor elevado, né? É elevado a alguma coisa, a gente vai ter que usar aquela situação do logaritmo, né? Mas também dá para calcular quantos meses você pode tá depositando para ter um valor que você interessa. Vamos dizer, você quer ter no final de um período R$ 4.000, né? Você quer depositar R$ 200 por mês numa taxa tal. Quantos meses você precisa? A sua incógnita vai ser o N. Aí quando chega lá no N é aquele que a gente fez na aula passada, né? Tem que usar aquela função do logaritmo, que é a única forma que dá é o tombo do n, né? É uma função do logaritmo que auxilia no cálculo. Aí não tem jeito, né? Mas dá para se calcular também, tá? Tá bom. Tranquilo aqui, né, pessoal? Então, pessoal, essa é tudo que a gente viu para o segundo bimestre, né? Acho que está bem tranquilo, também não vou estar complicando nada de vocês, a gente vai aplicar aí questões do que a gente viu, né? Ou pode ser com um número diferente, alguma coisa, mas nada mais complicado do que a gente viu, né? Então a nossa prova, não sei se tem todo mundo viu, né? Deixa eu repor novamente aqui, né? A nossa prova vai estar no AVA, na unidade 4, seção 4. Vai estar disponível do dia 2/12, às 19 horas, até 4/12, às 19 horas. Vocês vão ter 48 horas para fazer, né? Não, uma preocupação de não deixar passar, não pode, eu vou fazer no dia 5. E aí, não consegui fazer, perdi a prova, tal. Então, não deixem para a última hora, façam antes, né? Eu vou estar disponível no grupo, no WhatsApp, todas as noites, todos os dias que vocês quiserem fazer, mesmo que não seja esses 2 dias, de outras disciplinas, eu vou estar lá no WhatsApp das 19 às 21 horas. Se tiver algum problema para falar com algum professor, pode me procurar, eu ajudo também, né? Essa prova vai valer 4.000 pontos e cada questão vai ser 400 pontos. A prova vai ser no formato que são as questões do AVA. Você faz, escolhe, vai para a próxima, né? Então vai ser bem tranquilo para vocês fazerem. Tem 48 horas, né? E só tem uma opção, não tem aquele negócio de vou fazer, deu errado, vou voltar, não. Lançou a resposta, é uma tentativa só, tá? Alguma coisa adicional, pessoal? Tá ok, professor. Obrigado. Tá. Então, queria agradecer a companheirismo de vocês aí nas sextas-feiras, né? E vamos torcer para que dê tudo certo, para que a gente volte a se ver aí no próximo ano, tá? Então, tem a prova, depois da prova vocês já vão entrar em férias aí, a gente já não deve mais se falar. Então, obrigado aí
pela participação das aulas. Professor, Bacana, professor. Oi.